Na época, final dos anos 30, comecinho dos anos 40, como é que se consumia quadrinhos? Quadrinhos você consumia diariamente e aos domingos nos jornais, né? Diariamente eram umas páginas, né? Espalhadas pelo jornal, uma página específica de quadrinhos, que eram bem famosas, né? E nos domingos era encartado um suplemento, né? Que foi onde surgiram os grandes heróis dos jornais, né? Flash Gordon, Fantasma, Principalmente, Mandrake, enfim, foi esses heróis mais antigos, né? Uh, ou você consumia nos jornais, ou você consumia comprando gibis. Já existiam gibis de grampo, né? Tipo, como a gente conhece até hoje, né? Tanto que o Action Comics, onde surgiu o Superman, o Detective Comics número 27, que foi a estreia do Batman, né? Então, eram gibis de grampo. Então, as duas maneiras que existiam de quadrinhos, de consumir quadrinhos. Esse editor, que Eisner chamou a atenção, ele levou para o Eisner um projeto que ele tinha uma coisa diferente, que era assim, ele queria fazer um gibi de 16 páginas, só que de jornal, papel jornal mesmo, e ele queria que fosse semanal, todo de quadrinhos, e que os jornais publicassem. A ideia era a seguinte, o Eisner iria cuidar de produzir material para esse gibi de 16 páginas. Produzir pelo menos umas 2 ou 3 histórias, né? E ia produzir essas histórias, e eles iam fazer o seguinte, a ideia era aprontar todo o material, para todas as cópias, para o material de reprodução, e eles iam oferecer para os jornais. Os jornais, os jornais recebiam esse material de reprodução, faziam um contrato, né? Recebiam esse material de reprodução, a primeira página desse gibi já era quadrinhos, só que a página tinha um espaço meio assim, em branco, onde o jornal poderia colocar o seu logotipo. Né? E o Eisner gostou da ideia, né? Achou bem interessante. Só que o editor falou, olha, vamos lá, tinha Superman, tinha Batman, olha, vamos fazer de super-herói. O Will Eisner não estava longe de super-heróis, não queria saber de super-heróis. Ele gostava da realidade, né? Dos tipos humanos, né? Desde sempre ele gostou disso, né? De observar as pessoas, o cara comum, não é nem o grande, não, é um cara comum mesmo. O cara dá um rosto na multidão que se perde e ele de repente encontra e acompanha. Né? E aí o editor falou, bom, tudo bem, podemos ir por aí tal, cara comum, tá? Mas só que o cara tem que ter um uniforme. E o Eisner, não pode ter uniforme e tal. Ele desenhou um sujeito, que era o sujeito da época, terno, gravata e chapéu. Aí o editor recebeu e falou, pô, era... Tem que pôr pelo menos um disfarce, né? Isso aí, tudo bem. Aí ele pôs uma mascarinha. Não, e as luvas? E as luvas, isso. E as luvas. Tinha luva, Braga. Tinha luva. Ele também fez. Tinha luva. Olha a tirada de bronca do cara, né, rapaz? Então, aí e tinha que ter um nome e tal. Ele falou, bom, o cara vai ser um detetive, né? Não é um super detetive, é um detetive comum, mas é um bom detetive. Né? Precisa ter um nome de impacto tal, não sei o quê, tem que ser alguma coisa como assombração. Não, colocar Spirit. Né? E aí ele fez umas provas dessa ideia, apresentou para esse editor, e o editor falou, puxa, olha, bacana isso aí, vamos nessa. E apresentou a ideia para os jornais. Né? Olha, a gente fornece assim, ele vem pronto para você imprimir. Você coloca o seu logotipo aqui em cima e manda bala. Todo domingo a gente vai trazer para você. E não é que os caras adoraram, compraram a ideia, vendeu para, olha, se não centenas, milhares de jornais que publicavam esse suplemento do Spirit. Né? E deu muito certo. E foi aí então que começou, que deslanchou a carreira do Eisner e começou a do Spirit. O Spirit foi lançado nos Estados Unidos em 1940 e em 1942 chegou aqui no Brasil, numa edição especial de São João do Gibi, de 1942. Acho que é o gibi, dizem, eu creio que seja, é o gibi mais raro do Brasil,
Tá? É um almanaque assim, bonito. Nunca vi. Tá? Nunca vi, mas nem cópia disso aí. Eu sei que até cópia. Até as cópias dele são caras. Mas, enfim, o Spirit estreou no Brasil em 1942, nesse almanaque, edição especial de São João do Gibi. Né? E desde então tem feito a sua carreira assim magnífica pelo Brasil. Pelo Brasil, né? Pelo Brasil. E esporádica também, né? É lançado um período, aí fica um tempo fora. Se bem que no período que ele foi publicado no Brasil, eu acho que ele, o período, o tempo que ele trocava de editoras não demorava muito tempo sem ficar sem uma publicação do Spirit, correto, meu amigo? Exatamente. A primeira, vamos dizer, a primeira fase, quando foi da estreia no Gibi, que estreou nesse almanaque, 1942, aí até começo dos anos 50, por aí, ele teve olha, a presença dele era quase constante. Não lembro, realmente, eu não lembro o nome, mas não sei se é Globo Juvenil, mas aqui também que eram suplementos de jornal, né? Sim. Quase todas as semanas saíam histórias do Spirit. Então foi uma fase assim dos anos 40, aqui no Brasil, de 42 até o começo dos anos 50, meio dos anos 50, teve bastante Spirit nesses suplementos de jornal. É muito interessante isso que você falou. Essa resistência que o Eisner tinha, ele declaradamente, ele já falou isso em várias e nas entrevistas que eu tive acesso, ele sempre deixava bem claro isso, inclusive até mesmo no livro dele, na biografia, né, que tem, ele fala que ele não entendia, um dos motivos, inclusive por sinal, que ele até admirava muito o Stan Lee, era o fato de que, quando surgiu a febre dos super-heróis, ele não entendia, ele falava assim, como é que isso vai fazer sucesso? Sabe, as histórias não eram tão bem escritas, não eram tão bem desenhadas, pelo menos de acordo com a visão técnica dele, que ele sempre foi um cara impecável nesse quesito. Então ele olhava aquilo ali, tanto que isso gera uma curiosidade, né? O Eisner, ele foi uma das pessoas, um dos editores, né, que deixou passar o Superman, deixou de publicar o Superman. O Joe Shuster, né, os criadores e Siegel apresentaram para ele a proposta do que viria a ser, né? Eles mandaram duas histórias, se eu não me engano, uma de espião e uma do super-homem, né? De um homem com superpoderes que combatia o mal. E ele devolveu o material para os caras falando, olha, vocês ainda não estão prontos, pode melhorar. Ou seja, algumas semanas depois foi publicado e virou o que virou. Tanto que, na verdade, gerou uma retroalimentação, né? Ou seja, logo depois ele foi obrigado a criar um super-herói dele, como você bem contou a história aí de fazer as histórias do Spirit, e botando, né, a máscara, a luva, e tendo que dar uma justificativa do porquê de estar de máscara, luva, e ter uma pseudo-segunda identidade, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A história dele é estranha, né? Ele mesmo fala no livro que ele diz assim, olha, o meu herói tinha que ser mascarado, ele tinha que ter uma segunda identidade, porque era o pacote do super-herói, né? Tinha que ter alguma coisa mística ao redor dele, aí ele criou toda uma temática em cima, né, do Spirit, que ele fala que o Danny Colt era um detetive que num combate, acho que no laboratório do Dr. Cobra, se eu não me engano, Isso. acontece um acidente e recai uma fórmula dentro desse laboratório desse Dr. Cobra que ele fica meio que animação suspensa. E todo mundo pensa que ele morreu. Aí Exatamente. ele é enterrado. Logo depois ele desperta, enterrado, né? Consegue cavar com as próprias mãos e sair de dentro do caixão e sair da própria cova. E ele se restabelece dentro do próprio cemitério que estava enterrado, inclusive. E ele cria uma máscara, ou seja, olha, Danny Colt já está morto. Agora só existe o Spirit que vai agora ajudar a combater, né, os bandidos e tudo na cidade de Central City, se eu não me engano, é isso? Central City, exatamente. Central City, junto com o comissário Dolan. Né? Ou seja, ele tem uma segunda identidade. Cara, o Will Eisner era muito malandro. Ele até tinha uma segunda identidade, mas ela estava morta, então, mas ele tinha. Danny Colt, que era o Danny Colt. Quero o Danny Colt. Então, Danny Colt existe, mas não existe mais. Agora é só o Spirit. Existe, mas não existe. E sem máscara também ninguém vê. É só com máscara. Exatamente. Então, assim, o Will Eisner, e isso também é muito interessante também, como esse processo, esse vínculo com a história do Superman, meio que pode ser soar como
derrota, vamos dizer assim, um dos erros, vamos dizer, de decisão editorial do Will Eisner, mas isso mais lá adiante também serviu para ele, né? Porque ele viu o que aconteceu quando um artista lança um personagem de sucesso, mas que na época os direitos autorais automaticamente iam para a editora que publicava. Ele viu o que aconteceu, ele acompanhou o que aconteceu com Joe Shuster e Jerry Siegel, ou seja, que era um fenômeno do Superman, todo mundo tinha que ter uma história de super-herói, e os seus criadores não ganhavam nada além, né? Não ganhavam nem reconhecimento na época, eu acho também. Então, diante disso, foi justamente por conta disso também que ele, inclusive, assistiu na criação do Spirit, para que o Spirit fosse dele mesmo, né, meu amigo? Os direitos e tudo, não é isso? Exatamente, desde o início. No final, você vê que o super-herói, não aceitar o super-herói, no fim se mostrou certo, ele não soube lidar com aquilo. Exato. Né? E realmente ele ajudou, e isso dele, o que ajudou foi ele ter sempre, desde o início, os direitos, aliás, até hoje, os direitos do Spirit são da família Eisner, são dos herdeiros. Não mudou de mão nunca, nunca. Sempre pertenceu ao Eisner. Né? Então, nesse sentido, foi que a recusa ao Superman ajudou, né? Manteve o personagem sempre junto com ele. E só de curiosidade, né? O pessoal às vezes pergunta quantas... Primeiro, essa história que você contou, a origem do Spirit, é a primeira história que vai estar no nosso livro. É a origem do Spirit. Tá? Vamos já mostrar ela daqui a pouquinho, então, os atores, quem está envolvido aí, né, nessa remasterização, tudo direitinho na história. Isso. Ela faz parte, além dela, são 9 histórias, não é isso, meu amigo? Isso, essa história e mais 8, cada uma escolhida por um profissional. Mas a gente chega lá. Mas onde é que eu estava? Então, essa primeira... O Will Eisner lançou a primeira história do Spirit em 1940. O contrato era histórias semanais. Ele fez uma história por semana do Spirit durante 12 anos, de 1940 a 1952. Todas elas, ele no mínimo assim, fez um pequeno roteiro básico, todas elas. Muitas delas ele fez o roteiro final, muitas ele desenhou, todas ele, no mínimo, fez um esboço, tá? Porque ele teve colaboradores, né, durante todos esses 12 anos, inclusive o tempo que ele esteve fora, servindo do Exército. E colaboradores famosos, diga-se de passagem. Colaboradores famosos, tá? Então, ele produziu, durante esse período, 645 histórias do Spirit. É uma máquina. Então, assim, ininterruptamente, durante esses 12 anos. Né? E dessas 645 histórias, são o que nós estamos publicando. Na verdade, de todas essas, nós estamos publicando 8. A primeira história, que é essa história da origem, não é a história original que foi desenhada em 1940. Em 1966, o editor se não me engano, da editora Harris, de quadrinhos, quis publicar a reprise do Spirit, mas em formato comic mesmo, né? Formato gibi. Né? E o Will Eisner topou reapresentar o personagem. Né? Então, fazer umas coletâneas, pegar algumas histórias e arrumar nas revistas e tal. Só que ele combinou com esse editor e falou, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou redesenhar, um desenho um pouco mais moderno, eu vou redesenhar essa primeira história de origem. Vai a mesma coisa, o mesmo tudo, só com um desenho, uma agilidade diferente para reapresentar o personagem em 1966. E é essa versão de 1966 que nós estamos publicando, da origem do Spirit. As outras 8 histórias são de 1947, datadas de 47 até 1950. Né? Caramba, cara. Então, e cada uma dessas histórias, esse livro que nós estamos licenciando, foi publicado pela Clover Press, né, que comemora, lá fora, saiu em 2020, comemorando 80 anos do Spirit. Na verdade, 80 anos do Spirit foi em 2022, mas a gente vai esticar um pouquinho esse aniversário e vamos comemorar em 2023, um pouquinho de atraso, assim. Nós vamos comemorar o aniversário de 80 anos de Spirit no Brasil. Né?